Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Brade. Hoje em dia especial porque estamos de formato novo. Hoje eu tenho uma dupla. Thaís Raia vai fazer uma dobradinha comigo aqui, estilo Bebeto e Romário, né? Bora lá. Bora, muito bom. E hoje temos também convidados maravilhosos, Marcos Moraes e Anderson Rabachini. Obrigado, meus amigos, Opa, que pela bom. presença. Prazer enorme. E hoje, como eu falei, a gente está em formato novo, né? Então, vamos, eu e a Thaís, fazer perguntas contundentes sobre o assunto, né? Um assunto que ele é super importante para todo o nível de agência, né? Principalmente para o associado à Brade, uma orientação de precificação, uma orientação financeira que muda todo o jogo, faz com que realmente a tua empresa tenha lucro. E se você não se preocupar com isso, você não terá, né? Trabalhará de graça, Com certeza. né? Exatamente. Então, por favor, meus amigos, gostaria que vocês se apresentassem. Ladies first. Bora lá. Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thaís Raia. Sou fundadora da Raia 3 Propaganda. Em breve a gente faz 14 anos de mercado. Uou! Hoje é um time 100% feminino. A gente trabalha remoto já há uns 3 anos. E, bom, quando eu abri a agência, descobri na prática o quanto a gente não está preparado para fazer a gestão do negócio. A faculdade nos ensina a operar, a trabalhar para alguém. Mas se o caminho for empreender, a gente acaba tendo que trilhar aí um conteúdo diferente, tendo que buscar um conteúdo diferente, né, de forma autônoma. Então, eu fui muito atrás disso e um dos temas principais para mim foi a precificação na hora de mudar esse jogo também. Foi um divisor de águas e, por isso, estou bem confiante com esse papo nosso hoje. Acho que vai ser muito proveitoso e gosto muito desse tema. Acho que vai fluir bem aqui. Vamos ter bastante coisa para conversar sobre. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que legal. Tua agência, então, é só feita por mulheres. Sim. De uns 2 anos e meio para cá, a gente está com um time 100% feminino. Eu já tive outras configurações, mas foi caminhando naturalmente para isso. E acho que até pela minha personalidade, né, eu não tenho sócios, então fundei a agência. Acredito bastante no empreendedorismo feminino, na força das mulheres também no mercado publicitário. A gente ainda é minoria, mas estamos ganhando espaço aí, então acabou caminhando para isso e estamos com um time muito redondo, muito bacana lá. Que legal. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Por favor, Legal. Marcos. Também um prazer enorme de estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, experiência fantástica. Admiro demais todos vocês aqui. Conhecendo agora pela primeira vez a Thaís, e já 5 minutos de papo que antecederam aqui, a gente já se aproximou e já viu as semelhanças, né? Sim. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, né, falando em finanças. A gente desenvolveu uma competência muito bacana, trabalhando em varejo, indústria, e na área de serviço me aproximei e me aprimorei em agências de comunicação, publicidade, e participei de alguns M&As, de alguns spin-offs, acarretei esse modelo que o mercado estava bastante aquecido. Então a experiência profissional foi desenhada em cima das agências e a gente conseguiu conhecer muito bem essas dores, né? Conseguiu penetrar nessas dores e entender aonde você pode ajudar e como, e isso alimentou a própria carreira profissional que foi desenhada nesses parâmetros. Então as especializações vieram em torno da comunicação. Então, um cara de finanças que não queria ser simplesmente financeiro. Eu queria entender e fazer parte do negócio. Então, para mim, era importante saber aonde eu estava fazendo finanças. E aí, gestão de marketing eu me aprimorei, fiz outras faculdades, comunicação. Então, fiz 4, 5 faculdades porque dependia do negócio que eu estava. Gosta de estudar. E aí as coisas aconteceram e a gente... porque eu queria entender o negócio. Para mim não é o suficiente ser o financeiro. Senão ele deixa de ser estratégico para ser processual. Total. Então, foi aí que eu me desenvolvi. Eu fundei a Maia com esse objetivo. Ela faz o BPO financeiro, mas tem uma linha consultiva humanizada, colada ao BPO. Então, processos tradicionais para escalar,
porém humanização na gestão para poder direcionar estrategicamente cada ponto. E o mercado está aquecido, também como todo mundo estava falando aqui, está gostoso trabalhar, está um modelo bem interessante. E espero que esse papo aqui hoje a gente recheie com toda essa informação. A gente tem bastante conteúdo para explodir. Tomara que seja com essa vibe toda. E com vocês aqui, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigado. Legal, muito bom. E você estava falando da formação da palavra, né? Do nome Maia. Exato. Para mim é a minha essência. Né? Então, diz muito sobre você. Diz, Maia é a junção do nome das minhas duas filhas, Manuela e Yasmin. E quando eu acabo me emocionando, quando a gente toca nesse ponto, é porque... Paizão. É muito, tenho muito essa linha. Porque eu procurava uma essência para colocar, não só no nome, mas no contexto da empresa como um todo. E eu sempre defendi muito essa linha humanizada, de cuidado que tem de pais e filhos transferido para o negócio. E eu não falo de transferir a família, eu falo de transferir o modelo de cuidado entre pais e filhos. Legal. Então, esse modelo de cuidado é que para mim fazia bastante sentido. E aí eu falei, cara, Yasmin, Maia. Aí Maia veio, eu falei, pô, eu sei que tem muita Maia por aí, mas mesmo assim tem muito a ver comigo, com a minha essência, e que vai ter a ver com o meu negócio. Então, para mim foi fundamental e conseguir colocar isso na mesa foi... Que storytelling, meus amigos. Muito gostoso, muito bacana. Anderson, Opa. por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Rabachini, mas antes, primeiramente, agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui com este time forte, com o Lucas, Thaís, Marcos, agradecendo a Brad, agradecendo a Joyce, muito feliz por a oportunidade de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Rabachini, eu sou consultor financeiro também de lucro, também de equity, sou consultor financeiro da Brad, do Sinapro, fundador da MGR Inteligência Financeira. A MGR também veio do nome da minha filha. Oh, essa eu não sabia. Muito tem uma sinergia aqui de nomes, muito legal. E nós ajudamos agências a aumentar o seu lucro, em processo de M&A, processos com o nosso método próprio, a fórmula do lucro, alavancar o negócio, a cuidar do seu equity. Estou mais de 20 anos no mercado, no segmento, na verdade, 7 anos à frente da MGR e 15 anos trabalhei como executivo nos 3 maiores grupos de comunicação do mundo. E hoje vamos ajudando as agências a ter arquitetando o lucro ali para que elas sejam mais fortes, mais lucrativas. E muito bom. Um prazerzão estar aqui para a gente conversar sobre alguns pontos estratégicos que vamos falar. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Então, o tema hoje, transformação financeira, como a precificação muda o jogo nas agências. Bom, a gente estava falando sobre planejamento estratégico, né? E muitas agências têm isso como carro-chefe, produto, né? Ou mesmo uma forma de organizar todo o trabalho que é entregue. Mas a gente precisa entender a grande diferença aqui de um planejamento estratégico de comunicação e marketing, que normalmente as agências fazem para os clientes, faz para si mesmo, e de um planejamento estratégico financeiro, né? Então, gostaria primeiro que vocês fizessem aí essas ponderações de o que é um, o que é outro, o que envolve um, o que envolve outro, principalmente, né, a questão de planejamento financeiro. Legal. Quer começar, Anderson? Acho que talvez essa Thaís falasse um pouquinho do planejamento estratégico, né? E aí a gente emenda no planejamento estratégico financeiro. Né? Pode ser. O que você acha, tá? Pode ser. Vamos lá. Bom, a percepção que eu tenho das agências que eu já conversei e tudo mais, existe uma dificuldade muito grande em prever o que vai acontecer, né? Eu vou fazer um planejamento, mas o mercado é muito volátil, as coisas acontecem de um jeito que às vezes as pessoas não conseguem nem visualizar qual é o objetivo delas com o negócio. E então esse eu vejo que já é um gap ali, já é difícil para as agências conseguirem se visualizar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, né? E aí, quando você transporta isso para o financeiro, ele tem que ser um espelho desses sonhos, né? Do que a empresa tem como objetivo e tudo mais.
Então, a gente até estava conversando ali nos bastidores, né? A maioria das agências começa porque alguém sabe fazer a operação e aí fala, eu vou ter minha autonomia, eu quero ser independente, eu vou trabalhar sozinha. Só que essa pessoa não tem necessariamente um business plan, né? Ela não tem essa visão do que, de onde ela pode chegar com o negócio, né? Então, essa parte do planejamento estratégico, quando geralmente a empresa já está rodando, e aí o seu gestor vai criando maturidade suficiente para entender, agora eu preciso parar e fazer um planejamento, né? Então, geralmente ele acontece no meio do caminho. E aí, como trazer, então, essa questão tanto dessas metas e da ambição da agência para o financeiro também, né? Legal, legal. Eu acho que conceitualmente, né, o planejamento estratégico, né, de marketing ou de comunicação que as agências colocam na mesa para os seus clientes, conceitualmente eu acho que não tem uma diferença grande do planejamento financeiro. Conceitualmente, tecnicamente, a gente não tem discussão. A gente tem um trabalho a ser desenvolvido, tem um trabalho que precisa traduzir toda a questão do planejamento estratégico para o orçamento. Então, isso de alguma forma envolve. Mas esse conceito, por que conceitual eu digo que não tem uma grande diferença? Porque os medos são comuns. A ideia de não saber o que pode acontecer numa reforma tributária, o que saber não pode acontecer com o mercado prostituído, o que acontecer com alguma outra grande empresa que possa vir influenciar o mercado como um todo. Então, esses medos são muito parecidos na hora de compor um planejamento estratégico financeiro. Eu entendo o planejamento estratégico financeiro igual orçamento. Ele tem uma linha estratégica. Finanças precisa ser estratégico. Mas quando a gente está falando de composição, de planejamento como um todo, o orçamento é o que vai refletir tudo aquilo que você desenhou como estratégia. Uhum. É aquilo que vai desenhar em números as possibilidades e as impossibilidades daquilo que você sonhou ou daquilo que você está desejando. Então, as idas e vindas da construção do orçamento, né, Anderson? Sim. Olha, aqui, essa é a primeira versão da minha... Chegou a área de sales e colocou assim, preciso de um SDR, preciso, na linha de marketing, preciso investir mais ou menos nesse meio de comunicação, essa aqui eu preciso... Legal. Aí, esses orçamentos começam a se coincidir, começam a se consolidar, e é ali que você começa a construir as possibilidades ou não. Então, as idas e vindas, sales, não funcionou. Não vai caber o SDR esse ano. Como é que a gente pode fazer para mudar essa rota? Então, a tradução de tudo aquilo que o planejamento está construindo se finaliza no orçamento. Essa é a primeira foto, essa ida e vinda, até a gente chegar numa V1, V2, V3, chegou no orçamento final, legal, bacana, estamos estabelecidos. Então, esse ponto de diferença, eu acho que só o conceitual não existe. E a técnica, sim, que é construção do orçamento pós-planejamento posto. Acho que é uma questão cultural também, né? Porque no Brasil a gente não tem muito esse hábito de se planejar, né? Então, pensando até nas vidas pessoais. Tem uma frase do Benjamin, ele fala, acho que se você planeja falhar, se você falhar no planejamento, você planeja falhar. Então, o desenvolvimento tem que existir e você não pode falhar nessa hora, porque fatalmente você vai falhar. É isso que ele traduz, né? Eu acho que é uma frase importante que a gente tem que colocar na mesa ao tempo inteiro e falar, cara, planejamento é importante, planejamento é importante, planejamento é importante. E mastigar ele, senão a gente acaba não saindo do caminho. Eu gostaria de fazer uma pontuação até para entender um pouquinho a realidade das agências hoje, principalmente da Abrad, e também compartilhar um pouco da experiência da Hero, né? Quando a gente começou a precificar e estando no mercado, o primeiro desafio foi entender o que a gente faz. A gente olha para o mercado, né? E não olha para dentro. Então, eu acho que esse é um grande problema que muitas agências podem viver no dia a dia. Então, vai precificar, olha para o mercado. Então, olhar para dentro. Beleza, vamos olhar então para o nosso esquema, como é que funciona, custos e margem de lucro. Primeira coisa que acontece a empresa já existe, é porque ela já tem contrato, já tem cliente. Se você não olhou para dentro para precificar,
E aí? O contrato já está fechado, o cliente já está dentro. Então, a primeira coisa que eu acho que as agências aí vão precisar fazer, para quem não tem esse planejamento financeiro bem estruturado, é ver assim, peraí, qual que é o atual momento da empresa? O que fecha a conta? Onde está seu lucro e onde está comendo o lucro? Né? Quais são os clientes rentáveis e os clientes não rentáveis? Tendo esse panorama, aí você consegue então precificar a partir dali da maneira correta e entender quais são aqueles clientes que você precisa agir de uma maneira a aumentar contrato ou até dizer tchau, até logo. Que não é medido, não é gerenciado, né? E isso é difícil, né? Demitir cliente é difícil. Anderson, é por aí? Quando você vai ver uma agência começar, como é que você... Muito feliz com o que você acabou de falar agora. Aprendi com você, meu amigo. Vem da nossa escolinha, né? Vem do que eu aprendi, né? Nessa passagem que eu tive nos grandes grupos, essa lição de casa que temos que fazer. Tem essa cultura muito forte envolvendo planejamento financeiro, planejamento estratégico. É a ferramenta mais usada dentro das agências dos grupos. É a mais importante e a mais usada. Ninguém faz nada sem planejamento. Planejamento é tudo. Dizem, o que falam é que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então a gente precisa planejar. E planejar as soluções, o seu avanço. É isso que você acabou de falar. Pela precificação você identifica onde você pode melhorar, onde você tem que tomar algumas decisões, onde você tem que cumprir a sua meta, criando algumas... quais os projetos que eu quero vender, de qual forma, quais são os FIIs que eu preciso buscar para fechar a conta e no final do ano você cumprir aquilo que você deseja. A gente vai falar depois sobre a imprevisibilidade dos acontecimentos, né? E tem técnica para medir isso. E tem, por exemplo, hoje no mercado tem agências que, se é uma coisa fácil para resolver, ela consegue resolver rápido, porque ela tem já o norte. Agora, se é uma coisa muito grande que está para acontecer com ela, ela já tem até 2 orçamentos esperando a situação. Se eu perder aquele cliente grande, eu vou seguir por um caminho. Se eu não perder, eu vou seguir por outro. E ali, todas as decisões no começo do ano já estão condicionadas. Então, temos como prever o futuro, mesmo em cenários instáveis, em momentos de anual que, de repente, não tem um primeiro semestre bom e o segundo semestre não tão bom, e temos que nos adaptar a isso. A adaptação é o mais importante, faz parte do planejamento, faz parte... por isso que temos o reforecast, que é a revisão do orçamento no meio do caminho, por causa dessas imprevisibilidade e imprevistos que acontecem. Legal. Tocou no ponto, né, da dura decisão de demitir um cliente. E a gente estava batendo papo, eu estava um pouquinho antes. Incrível, assim, quanto as agências prorrogam essa decisão. É natural, porque é uma decisão difícil, é uma decisão que vai impactar no crescimento, é uma decisão que vai impactar, talvez até na imagem que a agência tem, né? O cliente vai se questionar porque ele está sendo demitido, né? E vai, né, em alguns termos, mas é uma decisão que a gente precisa ser tomada friamente mesmo. E principalmente se esse cliente for sua principal fonte de receita. Porque se ela for a principal fonte de receita, ela vai desmontar sua margem consolidada. Ela vai trazer o resultado da empresa e vai consumir daqueles clientes que estão tendo resultado positivo. Consequentemente, a sua empresa está fadada ao fechamento, vamos dizer assim. Porque se você não tomar a decisão dura que seja, dar o famoso 2 passos para trás para dar 5 para frente, porque a gente precisa e precisa ser efetivo nessa hora. Tá? É duro, mas ela faz parte, inclusive, do planejamento. Tá? Linkando esse movimento com o planejamento, a gente está
Se a gente não fizer um planejamento adequado, e isso envolve falar assim, olha, esse cliente, se continuar assim, no primeiro quarter não, mas no quarter 2 ele vai. Ele precisa ser demitido. Então, faz parte do planejamento tirar essa conta que está deteriorando o seu negócio. Já está nos planos desde o início do ano, então você já tem que saber data de validade ali daquele cara. O planejamento também tem que envolver isso. Legal. Eu acho que uns pontos interessantes, isso é uma das negligências, quando a gente monta o planejamento. Fazer o desenho de que cliente precisa ser demitido ao longo do ano. Eu acho que isso acaba sendo negligenciado na hora de construir o planejamento. E é importante. Geralmente o foco é prospecção, né? Todo mundo quer trazer cliente, não quer... não importa quanto. E o interessante de você criar alguma estratégia, né, no seu planejamento é, de repente, a substituição daquele cliente. Quando é um cliente importante, às vezes você está no impasse, numa negociação com aquele cliente, aí você não toma aquela decisão, mas você está prospectando um outro cliente que, de repente, vai absorver aquelas pessoas, porque o dono, ele pensa tanto na parceria com o cliente, na amizade com o cliente, ele pensa também nos funcionários que ele não quer demitir. E eu já tive um cliente que a gente costurou essa transição. Estava em negociação, mas o cliente atual não aceitava o repasse, mesmo sendo um amigo, parceiro, que era uma correção. Mas aí entrou um outro cliente e a gente falou, ou você fica e a gente temos que nos adequar para ficar bom para todo mundo, ou a gente vai parar por esse momento. E o que aconteceu, graças a Deus, foi que aquele cliente, a gente conseguiu pelo menos empatar o cliente que estava dando prejuízo e entrou um outro que começou a dar lucro. Então a empresa conseguiu crescer. Mas o interessante é fazer isso não quando a empresa está endividada por causa daquele cliente que começou a arrastar a agência por buraco. Não, a gente fez isso no planejamento e a gente fez isso não no último momento, mas com a cabeça fresca, negociando com o cliente, já preparando o cliente, e aí fizemos a transição e tomamos essa decisão de uma forma, no momento mais adequado, e da melhor forma possível. Então, por isso que tivemos essa mudança da melhor forma. Nunca deixar para o último momento, porque no último momento está todo mundo nervoso e aí a negociação vai para outro lugar. O Anderson conhece a Hero, né, os números da Hero, né? Sim. Já prestou consultoria. Prazer. E como é que a gente fez isso, né? A gente viveu essa realidade. E como é que a gente fez isso? Chegou para o cliente e falou, olha, aquele contrato do jeito que a gente prestava serviço, ele hoje custa tanto, tá? É 50% a mais? Nossa, que GPM é esse? Que índice que é esse que você pegou? Não, esse é o índice de a conta fecha ou não fecha. Isso. Tá aqui quantas horas você comprou, quantas horas você está consumindo, mesmo que o serviço fosse vendido por escopo. No fim das contas, eu tenho que tratar com timesheet. E aí o cliente que entendeu disse, beleza, eu quero ficar, mas isso aqui para mim não funciona financeiramente. Vamos achar um meio termo? Vamos achar um meio termo. E aí você, se é um cliente bom, você faz isso ao longo do tempo. Você não, né, eu fiz isso com um cliente. O cliente é bom, não é um cliente que me dá trabalho. Então vamos fazer o seguinte, fica, a gente acha um meio termo aí, e se eu não conseguir trazer esse aumento, eu vou trazer algum aumento. Beleza. Aquele que disse, não, para mim não fecha a conta. Quer negociar? Não, vou procurar uma mais barata. Então tá bom. Os números estão aqui, ó, que eu estou trazendo para ti de negócios, quando você investe, o ROI é esse. Isso aqui não vale. Eu vou procurar mais barata. Então tá. É isso. Dói, mas tem que fazer. Você está trabalhando a perpetuidade da empresa. Isso. É isso, cara. Não é nada além disso, entende? É você colocar essa coragem na mesa, e parabéns por isso. São pouquíssimos que conseguem. Muito legal isso. É você dar sequência no seu negócio, é você prosperar com o seu negócio. E
fantástico. Tem que ter, tem que fazer. Outra coisa, até depois vou querer ouvir um pouquinho da Thaís como é que ela faz lá, mas foi parar, eu sou sócio, parar de fazer orçamento. Sócio fazer orçamento. Porque você orça com o fígado. Isso é ótimo. Né? Então você olha lá o balanço, ixi, eu preciso de tanto para pagar as contas, quanto você quer pagar nisso aí? Ah, então beleza, faz. Aí depois lá na frente você viu que você pegou um BO desgramado, né? É um pouquinho diferente. Na verdade, Como eu é que é? faço orçamento, mas desde 2012, quando eu passei por uma consultoria também, entendi minha precificação e tudo mais, eu tenho noção exata noção exata é ótimo, né? Eu tenho noção do quanto isso vai me trazer de lucro e se não estiver me dando lucro, eu não coloco a emoção na frente. Claro, se for um portfólio assim sensacional, se tiver uma visibilidade muito grande, eu posso colocar isso como um fator, mas não acima do lucro e com tempo daí para acabar, digamos assim. Então, até tal data eu consigo fazer desse jeito, mas eu tento não colocar tanto coração assim, porque senão a gente não consegue. Eu não tenho sócio, então eu não tenho para quem passar, né? Não tem nem quando o cliente chora orçamento. Meus clientes, inclusive, falaram que vão assistir aqui. Quando o cliente chora, não tem nem para quem levar. Fala assim, não, preciso ver se meu sócio aceita. Então, assim, eu preciso ter essa consciência. Isso aqui Essa não é firmeza saudável para mim. E aí eu abro o jogo. Esse valor que você me passou, essa contraproposta, eu não consigo aceitar. Não fica saudável. Olha a importância da educação aí, né, Anderson? Que é o seu... Muito legal o que você está falando, porque o que a gente vê no mercado, eu e o Marcos, a gente vê, às vezes, que tem equipe ociosa e o cliente está chegando e ditando o valor. Ó, tenho só 10 mil para fazer tal projeto, tal. Aí você olha a sua equipe parada, aí você faz orçamento, na verdade está dando prejuízo, mas esse valor pelo menos vai cobrir as pessoas que estão paradas. Aí fica essa bola dividida, que ela pode ser boa no primeiro momento, mas ela pode ser nociva com o tempo. Aquele cliente nunca mais vai te pagar mais por aquele projeto. E ele pode te indicar outros e que você faz um bom trabalho e que paga pouco, e que cobra pouco. Vai começando a estragar um pouco o mercado a longo prazo. Então, temos que tomar cuidado. E eu acho que essa régua de, se me der prejuízo, eu posso abrir mão do meu lucro. Mas eu nunca vou entrar com um projeto que está me dando prejuízo, porque senão eu estou estragando o mercado. Sim, e já entrei, né? Já aconteceu bastante, não vou falar que não, mas aí a gente vai criando casca também. E o que o Lucas falou, que foi muito interessante, quando ele começou a trabalhar os clientes internos dele, a renegociar, tem um lance tem aquele cliente que preza pela sua qualidade, que você entrega, e tem cliente que só vem pelo preço. Aquele que você faz um bom trabalho e ele só enxerga valor, de repente ele não é o cliente realmente para Hero. É aquele que quer só quantidade, não quer qualidade. Aí você vai fazendo essa transição, essa seleção natural, você vai perpetuando sua agência, como o Marcos falou. Você está separando o que é bom, o que não é para a agência. Sim. Porque não tem problema nenhum. Tem aquela agência que eu conheço que ela é por quantidade, não é qualidade. E eu acho muito legal porque eles estão tendo lucro, porque eles estão focando na quantidade. Mas tem que cada cliente ficar com a agência correta, porque senão distorce o mercado. Precisa ter um certo desapego para praticar a precificação correta, porque você não vai ser a agência ideal para todo mundo e nem todo cliente vai ser ideal para você, né? Entender isso. Perfeito. É um aperfeiçoamento, né? Sim, total. Essa linha de busca de parceiro estratégico, né? Que a gente falou aqui. Se você passou por uma consultoria, né? Passei. Essa consultoria trouxe toda a técnica que você precisava. Bastou você colocar assim, olha, o racional na frente do coração. A gente fala que nunca existe isso, né? Que é sempre uma consolidação de razão e emoção. Mas bastou você colocar um pouquinho mais de racional antes do emocional para tomar a decisão certa. Então, a linha educacional, super importante, que é a linha consultiva que você recebeu, e a sua capacidade de gestão
e busca pelo que é correto, Sim. né? Que fez você se transformar numa boa gestora, uma boa precificadora, vamos dizer assim, né? Sempre em Então você busca, conseguiu, né? é isso aí, isso é legal, isso é ótimo, poxa. É o que muito legal. É muito legal o que o Marcos está falando, nessa linha de consultivo, porque é sempre bom estar conversando, é sempre bom estar trocando essas informações, como a gente está aqui hoje, ou você tem um parceiro para conversar, justamente para estar na conversa, nos alinhamentos que a gente vai chegando nas melhores práticas. Uhum. Porque sem querer, às vezes a gente é empurrado por um lado, empurrado por outro, é influenciado emocionalmente, e quando você tem um parceiro, você consegue, o parceiro fala assim, olha, podemos fazer diferente, olha, tem esse outro caminho também. Aí assim vai chegando num caminho mais racional, mais estratégico. E olha como que é muito importante. O planejamento estratégico, como a gente está falando aqui, ele ajuda na tomada de decisão. Ele ajuda a ser mais assertivo, a ser mais rápido, a ser mais eficiente, a não cair em armadilhas, porque eu sei aonde eu quero chegar, mesmo quando tem imprevisto. Eu consigo me corrigir, me colocar no caminho rápido novamente, mas é porque eu tenho um norte, eu tenho um plano de voo. Uhum. Eu tenho o meu planejamento estratégico. Agora, se não tem planejamento estratégico, as decisões, até para um consultor como nós, um parceiro, fica difícil. Ficam muito intuitivas, né? É muito intuitivo. O risco é grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Thaís. Thaís, na Raia 3, falando um pouquinho de... Eu vi aqui uma MBA, achei sensacional, Negócios Exponenciais, Sim. pela Unicamp. Sim, tô terminando esse ano. Olha aí. Sensacional. Eu também olhei. Essa mulher é fera. Não, eu vim aqui para aprender também. isso Imagina. Isso. Na escolinha. Me diga uma coisa, na Raia 3, como é que vocês fazem, assim, contrato, e aí é uma prestação de serviço constante, é projeto, como é que vocês montam a proposta? Eu tenho alguns modelos, e aí isso depende muito também do perfil do cliente e da necessidade do momento, né? Então, tenho tanto cliente que paga a gente por hora, e aí eu tenho um pacote para o semestre, isso flutua as horas no mês a mês, e eles têm uma previsibilidade de orçamento mensal. Eu tenho cliente que paga a gente por projeto, eu tenho cliente que paga a gente por operação, então é um mensal ali, ele tem um escopo, e aí dentro disso a gente entrega. Então, depende muito do que o cliente está passando no momento. E assim, se é um cara que não tem ainda, ele sabe que ele precisa de um monte de coisa, mas ele não sabe exatamente o que ainda, eu fecho por hora. Se é alguém que já tem um escopo definido, eu fecho por projeto, ou eu fecho uma operação, por exemplo, uma gestão de mídias sociais, né? A gente sabe que vai ter o planejamento, a entrega de conteúdo, o relatório. Eu já sei o que vai compor aquilo. Então, eu consigo precificar com base nisso. Entendi. E aí, eu faço a gestão de horas também. A gente usa na agência RunRunit, que é um sistema, para mim, é maravilhoso, assim. E a gente faz a gestão de horas por lá, então eu consigo extrair e ver, depois ter uma média na hora de passar um orçamento novo, de quanto clientes daquele porte, com aquele tipo de projeto, me ocuparam de tempo nos últimos períodos. Uhum. E aí eu passo o orçamento com base nisso também. Entendi. E vou acompanhando depois, né? Esse cara que está dando lucro, esse cara que está dando prejuízo, então você vai ajustando. Legal. E aí você trabalha 100% com equipe interna ou você monta para atender determinado cliente? Não, é interna. Eu tenho, na verdade, 5 pessoas hoje fixas na agência. E aí, quando precisa acoplar mais alguém, então, por exemplo, tráfego eu não faço na agência. Então, quando precisa, a gente traz um parceiro e aí vende isso junto, envelopa isso, né, e vende isso junto. Mas a maior parte é interna. Não, por que eu pergunto isso? Porque... A gente viveu uma realidade da pandemia complicada de contratação, né? Uhum. Eu digo você vai contratar PJ, que é uma realidade dentro do nosso mercado, mas aí a pessoa trabalha de casa, será que ela trabalha só pra gente? E aí você vai contratar carteira, sobe pra caramba os custos, e aí você tem a segurança de que legalmente é só pra ti que ela vai trabalhar, né? E isso aí, nossa, mudou tudo da precificação. Né?
A gente teve que contratar um monte de gente em carteira e agora está pejotizando, então, nossa, mudou a precificação pra caramba. Mas isso afeta também o plano financeiro, né? Como é que a gente vai desenhar o ano? Então, acredito que isso é um ponto também de atenção na hora de fazer o planejamento financeiro, né? Como é que você vai montar essa equipe? Você vai montar, você estava falando de horas, equipe que está ociosa. Você contrata carteira, às vezes para você demitir um colaborador, o cara vira sócio, dependendo do valor do salário. Então você fala, deixa esse cara aí, eu vou correr atrás de um projeto e depois eu coloco, né? Mas aí você precisa ter fôlego financeiro para isso. Se a coisa acontece, ótimo. Se o contrato não vem, Sim. você já perdeu a grana, é melhor então demitir. Então isso é algo que a seguinte pergunta é, como é que eu consigo desenhar essa produtividade, ter uma estimativa de produtividade para a minha equipe, o timesheet, né? Uhum. Mas qual é a capacidade produtiva dele? Está rápido? Tá lento? É um pouco das aflições, né? Angústias, desesperos de um empresário. Então é mais para um desabafo. Mais um desabafo. É mais um desabafo, não tem resposta, né? Não tem pergunta. Obrigado por me ouvirem. Não, é complexo mesmo e sempre é uma média que a gente vai tentando tirar, né? Mas são muitas variáveis, né? E quando a gente fala de ser humano, também não é todo dia que você vai estar no ápice da sua produtividade. Então, você tem que calcular uma perda de produtividade ali, dependendo da pessoa e do cargo, né? Se ela está aprendendo ainda ou se ela já é mais experiente. E do nível, né, dessa pessoa, do nível das entregas dela, você já sabe mais ou menos a perda de produtividade. E se ela atende o cliente, por exemplo, ela vai ter uma produtividade mais baixa, né? Ela vai ter pouco tempo para fazer a operação. Então, considerar tudo isso. Algumas metodologias, né? Depois até o Anderson pode incrementar, mas assim, naturalmente a gente tem que aplicar a taxa de improdutividade na hora de chegar no preço daquela hora. E essa taxa de improdutividade precisa ser considerada muito em função até da competência. Então, gestores têm um percentual de hora vendável diferente do não gestor. E essa hora não vendável, que vai lá para o back-office, overhead... Né, overhead. Olha o overhead aí. Ó, apareceu o overhead. Apareceu. Eita, overhead. Mas quando a gente desenha essa história, essa taxa de improdutividade tem que vir porque ela vai incorporar, ela vai incrementar o preço da hora daquela competência. Uhum. Né? Então, não pode deixar de... quantas horas ela tem? 150. Opa, peraí. 150 por quê? Essas 150 são vendáveis? Eu posso vender essas 150 horas dessa pessoa? A técnica do FTE, né? Full-time equivalent. Então, eu posso vender essas 150 horas, essa pessoa inteira, eu posso vendê-la? Certo, você vai vender, você não vai vender pelo salário dela das 150 horas. Você vai ter que fazer a taxa de improdutividade, abater disso e aí sim chegar no valor da hora dela. Caso contrário, você vai estar precificando errado. Entendi. Então isso é importante. Não pode esquecer dessa taxa de improdutividade, porque aí é um pouco do que a Thaís falou. Cara, hoje eu tô produtivo, hoje eu tô arrebentando, hoje eu tô legal, amanhã eu tô down. Não vou conseguir desenvolver e isso oscila. Então, cara, normalmente 80-20, sabe o paretão? Uhum. 80% dele pode ser produtivo, 20% não é, com certeza. E já descontando aí férias, né, ausências, né? Isso aí você precisa estar nesse índice de improdutividade. Mas aí como é que eu chego nesse percentual? Isso é interessante pra caramba. Tem algo... Como que tem de tudo, das duas coisas que a gente falou agora, tem duas informações, né? Como que os grandes grupos trabalham para cuidar dessa gestão dessa mão de obra direta? É feito, por exemplo, a Thaís falou, eu tenho 5 pessoas. São 5 FTEs, o full-time equivalente. É definido que essas pessoas são a mão de obra direta. Elas são vendíveis. Elas são minha mão de obra direta. O que a gente classifica como mão de obra direta tem que ser vendido. Então, ela tem que vender essas 176 horas por colaborador, que são 5 vezes 5, para todos os clientes. E ela tem que colocar tanto na venda que a pessoa, por exemplo,
ela tem um trabalho e ela vai demorar 6 horas para fazer aquele trabalho. Só que, na prática, ela só vai fazer aquele trabalho naquele dia, que dura 8 horas. Ela não vai pegar outro. Então, tem que vender por 8, às 8 horas, na precificação. E tem que medir também quanto está gastando das pessoas alocadas para determinado cliente em relação à mão de obra direta versus o que foi vendido pela mão de obra direta, na precificação. Então, eu consigo comparar o custo da minha... quanto que é o peso da minha mão de obra direta na minha precificação? Normalmente é uns 45%. Então, se eu vendo R$10 mil, R$4.500 é só para mão de obra direta. Então, eu coloco isso na precificação. E eu tenho que também controlar isso matematicamente na minha execução. Aí eu consigo comparar. Eu dei um exemplo simples, mas pode ser R$2 mil, 45% vai ser R$900, e aí vai comparando. Mas tem que ter essas folgas de improdutividade, como o Marcos falou, e tem que... Retrabalho. Retrabalho, onde você vai aperfeiçoando a sua precificação, e também você tem que ir controlando para vender todo mundo, as 5 pessoas, 100%, para evitar os pontos cegos. O que acontece em algumas agências que elas são eficientes, às vezes ela vende 100% de um colaborador ou 90% de um colaborador para um cliente, mas aí internamente ela tem uma sistemática produtiva que ela consegue vender mais 30% para um outro cliente. Então, na verdade, o cliente foi vendido 120%. Tem funcionários que às vezes são vendidos 150%. O importante e o ponto de partida é saber que são 5 pessoas, vender as 5 pessoas e ir comparando para ver se não tem nenhum ponto cego. Mas o ponto de partida é vender todo mundo. Porque o restante é só cálculo de percentual. Overhead, lucro e impostos. É tudo percentual. Fecha a primeira meta, vender todo mundo da minha equipe. O restante se paga. Traduzindo um pouco do que você falou, Lucas, a hora que você encontrou o ponto de equilíbrio onde os contratos pagam a equipe. Eu acho legal você falar sobre isso também. Então, os contratos recorrentes pagando a equipe quer dizer eu vendi minha equipe, 100% da minha equipe, teoricamente. Né? É claro que se você está vendendo por um preço muito baixo, você está tendo prejuízo. Mas se ele está pagando, é sinal de que você está fazendo ali um trabalho ok e que está chegando nesse ponto importante que o Anderson disse, que é vender todas as pessoas. Primeiro ponto. Sim. Se você vender todas as pessoas, você não tem gap. E aí você vai começar atrás do lucro, que são esses projetos pontuais ou mais contratos, né, com margens boas. Então, esse ponto de vender as pessoas começa aí. Eu acho que toda a linha de improdutividade equivale, ele representa no preço da hora. Mas, né, a gente tem duas coisas, que o Anderson falou. Primeiro é a pessoa e outro é o preço pelo qual você vai vender ela. Então, o preço que você vai vender ela tem que identificar essa linha improdutiva. Tem que estabelecer qual é a competência. Um diretor fatalmente de conta, numa linha de agência, fatalmente vai ser 30% vendável. O resto é gestão, é back-office, né? E aí? Né? Overhead. Então, a gente tem que realmente pensar nessa categoria e traçar uma linha importante para estabelecer o ponto de equilíbrio e vender as pessoas para você poder começar o lucro em seguida. E tem que ser rápido, tem uma linha do timing, né? Acho que você ia tocar nisso. É interessante essa colocação do Marcos, porque existe... ele deu o exemplo de um líder, que ele é vendável 30%. Só que os outros 70% dele está encarecendo o overhead. Uhum. E aí, o que a gente faz? É complicado, porque às vezes não dá para colocar 70% no... A gente fez uma apresentação junta em relação à precificação, né? Da transição dos sócios para o overhead ou da liderança para o overhead. Essa transição tem que ser calculável. Igual esse líder. Se eu colocar só 30% dele vendível, aí estoura o meu overhead e aí eu perco competitividade no meu valor na precificação.
tem que ser medido, porque talvez você tem que forçar um pouco a lógica e inverter. Ele tem que ser vendido 70% e 30% fazer gestão. Aí você está forçando a matemática, tem uma meta ali para que todo mundo se mexa e que dê resultado. Não, a gente às vezes tem que forçar a matemática, forçar a lógica para forçar o lucro a aparecer. Do contrário, a gente acha que, não, vai deixando desse jeito e aí o lucro nunca aparece. Matematicamente, por exemplo, eu e o Marcos, a gente vai forçar a agência a ser mais eficiente. Vai colocar uma meta para vender, uma meta na precificação, uma meta na receita, uma meta nas despesas. E aí, com essas forçadinhas, metas em cada item, aí o lucro vai ficar muito bom. Mas vai ter essa espremidinha em cada parte. Eu acho que é tão importante esse ponto, Anderson, que ajuda o mercado a não se prostituir. Quando a gente fala sobre esses índices, que nem antes, 45% tem que ser a mão de obra. 10% um overhead, sei lá, qual a minha última linha, né? 20, 15. São os índices que a gente coloca e enfrenta e faz com que essas empresas que aceitam trabalhar com a gente nesse contexto, falam, cara, você não pode ir menos que isso. Você vai, de alguma forma, prejudicar o seu próprio mercado. Então, é muito importante esses índices históricos que trazem o mercado, a gente tentar manter a todo custo. Essa pressão em cima dos nossos clientes, em cima de quem procura as nossas consultorias, é em cima da defesa do mercado. E que eu acho que é super importante. Precisa ter uma educação do mercado mesmo como um todo. Sim. E acho que tem um receio, tem um medo de precificar, né? Principalmente nas pequenas agências e quando elas estão dando os primeiros passos ali, né? Nos primeiros anos de vida. E eu e o Marcos fizemos uma apresentação justamente mostrando, ensinando os nossos... O que a gente gostaria que os nossos clientes soubessem há 10 anos atrás, quando a gente estivesse abrindo as agências. Já tem que considerar um overhead, mesmo que pouquinho, já tem que considerar um pouco o lucro, porque no começo a agência ela só vai cobrar a mão de obra e às vezes, só a mão de obra e o imposto. A precificação eu vou pelo menos garantir a minha remuneração e os impostos que eu vou pagar ao governo. A agência faz a primeira precificação como se fosse um freela. Mas, na verdade, ela já tem que embutir um pouco do overhead e um pouco do lucro. Porque ela tem que pensar que agora ela é uma empresa, não é mais um freela. Uhum. E o overhead vai ser pago cobrando um pouquinho de cada cliente. E aí, se essa agência que começou já está no 6º, no 7º, 8º cliente, aí ele vai pensar, opa, mas quem vai pagar minha sala? Quem vai pagar? Aí vai querer cobrar no 7º cliente e o cliente não vai aceitar pagar tudo. Ele vai pagar só uma fração. Aí a agência começa a nunca ter lucro, porque nunca foi cobrado o overhead 100%, um pouquinho de cada um, foi cobrado o lucro de cada um. Então, começar certo vai evitar bastante trabalho no futuro. Uma dúvida aqui só para amarrar. Então, o que você está dizendo é que a agência sempre precisa se ver um passo adiante do tamanho que ela está, porque senão ela não vai ter a estrutura e o lucro suficiente para dar esse próximo passo. Isso é muito no começo. Tá. Isso é muito no começo, porque a precificação ela já tem que estar completa para os primeiros serviços, para ser uma conta de chegada quando ela tiver 10 clientes. Tá. Aí ela vai estar recebendo todo o overhead, já tem um pouquinho de lucro e a conta fechou. Agora, para uma agência mais formada, ela tem que arrumar sua precificação nesse momento, corrigir as cobranças erradas que não contemplavam tudo na precificação com os clientes antigos. E aí, eu acho que a conta de chegada vai ser mais no planejamento estratégico. Tá. Aí ela tem uma visão mais anualizada, aí ela vai arrumando o todo da agência e a precificação vai, aos poucos, corrigindo um a um cada cliente.
Tem um link importante aí. Eu acho que a gente, na apresentação inicial, eu até não me coloquei, mas eu sou CFO lá na Abrad. A gente já vai para o 2º ano de mandato. E trabalhei incansavelmente ali no nosso guia, né? No guia de preço, no guia de valores. E que o guia de valores da Abrad que a gente trouxe para o mercado. Somente para associados. Somente para associados. Se você associados. ainda não é... É isso aí. Aqui, ó. Clica, tá ali? Aí, legal. Aqui. Boa. Mas e traz um pouco desse ponto que foi agências iniciando, agências no meio do caminho, agências já grandes, com bastante experiência. Traz um pouco dessa diversidade como um todo e que de alguma forma influenciou nesse trabalho, que é entender o momento de cada uma delas. E outras variáveis, regionalização, né, momento, tal, e assim por diante. O trabalho consiste em entender essa dificuldade, onde as pequenas basicamente têm a precificação da mão de obra, imposto e um pequeno detalhezinho ali de um overhead ainda muito pequeno, que a estrutura é muito pequena, e isso traz automaticamente o preço para baixo. As médias que já começam a se entender e tem uma taxa de overhead, né, mais significativa, e ali ele já começa a ter um preço incrementado, e das grandes, que os grandes grupos, etc., que a gente já sabem, estão estruturados há muito tempo, já sabem quais são as suas realidades e colocam muito valor agregado nessa questão, né? Ele já está além do preço, ele já é uma agência buscada pelo mercado e consegue traduzir o valor agregado no preço. Então, você tinha um trabalho para ser desenvolvido que era lá embaixo, onde o cara está começando, a agência ninguém nunca viu, ele é pequenininho, custo pequeno, e lá na ponta um grande grupo que está estruturado e pode colocar o preço na mesa que o cara vai comprar, porque ele entende o valor agregado, que ele entende a diferenciação, que ele entende a qualidade apenas no brand, apenas na marca da agência. E esse trabalho foi muito legal, porque a gente conseguiu fracionar, usando a quantificação, usando toda a parte estratégica, a parte... tem a empresa, vou falhar aqui e peço desculpas depois se a Joyce ajudar a gente, no nome da empresa que nos apoiou na parte estratégica de precificação do guia, porque foi muito importante essas frações, os quartis, né? A gente poder saber e aprender a dividir qual é o momento e a regionalização de cada associado no seu tamanho, no seu momento, e a gente conseguiu blocar. E muito interessante, bem blocado, né? Então a gente consegue, claro, vamos ter as distinções onde a média está começando a ser grande, mas ela quer já precificar como a grande. E aí ela fala, puta, mas meu brand ainda não é como ela. Minha marca não está na mesa como está aquela. Eu não consigo colocar o valor agregado lá. E aí ela acaba tendo que ser forçada a ficar no preço aqui da média onde ela está mesmo, né? Então tem essas dúvidas e muito legal ter isso. Porque você consegue passear por toda a camada dos quartis e entender o preço inicial lá embaixo e o preço aqui em cima. Então, e eu posso fazer uma tabela para cada nível de empresa? Isso faz sentido? Tamanho, você fala? Total. Faz total. E o recorte trabalha isso. É isso. O guia trabalha isso. Porque sem pensar no tamanho, você não pensa... É o que a gente acabou de falar. Tem estrutura muito cara e na grande, estrutura muito barata na pequena, e a diferença de poder transmitir o valor agregado. Mas acho que o porte de cliente, né? Você falou. Porte de cliente? Sim. Quando você dá um porte da agência, porte do cliente. Isso. Também. Sem dúvida, precisa pensar nisso. Porque imagina assim, você vai precisar de gente mais sênior, então o custo é outro. A responsabilidade é muito maior. Mas muitas vezes, se o cliente tem acesso a isso, ou enfim, ele é indicado e tal, ele não entende, né? Mas cada um se cobra de um jeito, não tem um padrão. Você fala, não funciona bem assim. Às vezes fica difícil até para poder explicar esse negócio. Mas é isso, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser personalizado, conforme a necessidade. Uma estratégia que algumas agências mais organizadas conseguem fazer é como a Thaís falou. A gente tem uma equipe
E se a gente vai fazer um determinado projeto, a gente pega um agregado. Se ela tem uma precificação, ela já tem um overhead dela. Então, você tem a mão de obra direta, você tem o seu overhead. Ela já tem a brand dela, já tem a brand. Ela consegue vender por um preço melhor. Aí, quando entra esse agregado, que é avulso, o ideal é sempre vender como se fosse um funcionário interno. Porque coloca a mão de obra direta dele e coloca o overhead também. Porque o overhead é a gestão da empresa sobre ele. É o brand, é o expertise de vocês. Algumas agências, querendo baixar preço, repassa esse terceiro sem colocar overhead para o cliente. É onde vai perdendo força a agência. Se ela se posicionou, ela não começou, ela não está no comecinho, então ela vai cobrar um preço médio. Ela não cobra ainda como uma agência grande, mas ela está no médio, ela tem que nivelar todo mundo. Mesmo que ela consiga evitar um custo fixo de um terceiro, de um colaborador, colocando como um freela ali, alguém job a job, mas tem que cobrar como se fosse um colaborador, como se fosse custo fixo. Porque aí a agência consegue otimizar a equipe e ganhar um pouquinho de dinheiro. O dilema, desculpa. Não? O dilema de precificar certo, né? O lance do dilema PJ-CLT, né? Que permeia o nosso mercado como uma loucura, né? Mas eu acho que aí é o ponto. Você precificar considerando a forma legal, vamos dizer assim, não a forma correta, mas a forma legal, é um passo para você se organizar em direção a um M&A. Tá? Por quê? Porque quando o M&A bater, quando o merging chegar e falar assim, vamos, o valor do seu negócio vai ser impactado, dependendo de como você está estruturalmente falando. Né? Então, olha, eu estou precificando em cima de PJ, você tem um problema no seu preço. Você tem um preço. Você pode ser PJ, ou pode estar PJ, dentro das condições legais, óbvio, que a gente está falando aqui, os freelas, em momentos, mas tomar esse cuidado, né, na hora de precificar, porque tem a ver com o seu próximo passo. Cuidado, né? Se for a intenção, né, de fazer isso. um merge, você vai ter... Ele vai provavelmente olhar isso e dizer, ó, tem um... Legal, o seu preço está bom, mas se eu entrar, eu preciso mudar o seu modelo. Se eu mudar o seu modelo, o preço não vai ser mais esse e sua margem não vai ser mais essa. Então tem que tomar esse cuidado. E aí, falando muito de margem, a gente consegue ter uma média em cima de mercado, de contratos e pontuais? Em algum lugar, eu vi alguma coisa de 15% em contratos, 40% em jobs pontuais. Óbvio que a gente está falando de uma coisa mínima aí, porque, né, o lucro o empresário coloca, mas tem alguma coisa que a gente possa se guiar para ter essa margem de lucro, meio mercado, meio... Uma média, né? Uhum. Os grandes grupos, eu acho que o Anderson tem um bom parâmetro e depois eu... Bom, o que é pregado como algo sustentável e adequado para o mercado é os 15 para cima, para FII, para projetos mensais. Isso, né? Na última linha, certo, Anderson? Que é o mínimo. Mensal. Mínimo, não, mas o índice, o 15% é o lucro. É o lucro operacional. Tá. Podemos dizer de porque lucro a gente fala, operacional. tem alguns KPIs no meio do caminho, a gente fala margem de contribuição, EBITDA, lucro. Então, essa linha que ele está falando é a última, é o lucro. É o lucro operacional mesmo. Não seria o último, seria antes dos impostos. E antes dos investimentos. A última, porque a gente sabe que, por exemplo, na precificação, a gente só cobra os impostos sobre o faturamento, não cobramos impostos sobre o lucro. Isso. Pelo menos essa é a regra. Se consegue cobrar, tudo bem. Mas a última linha, por quê? Porque a gente sempre faz o link do que eu vendo na precificação para um FII, por exemplo, de 15%, tem que aparecer também na minha linha do DRE gerencial operacional de 15%. Se não está aparecendo, é porque tem alguma perda ali, tem algum ponto cego e
perda de recurso, tenho que investigar. Mas então, para FII, de 15% a 25%, de projetos de 25% a 40% de lucro operacional. No caso do FII, no caso da mídia, a gente fala de uns 20% também. Entendi. E Legal. como é que a gente faz para pensar numa margem maior? Como é que a gente faz para poder aumentar esse negócio? Tem alguma... A gente entende como otimização da equipe. Vender bem, vender todo mundo. E se você conseguir internamente otimizar a equipe, você vai conseguir colocar para dentro algum projeto que você não vai precisar contratar muito. E aí é onde você vai aumentar a sua margem. Esse projeto vai ser quase 100% de lucro, porque você não vai contratar quase ninguém, você vai usar com a sua equipe. E o seu DRE, no seu lucro operacional no DRE, vai ser mais do que aquele que você vende nas precificações. DRE é o lucro É o lucro operacional. operacional. É o seu É demonstrativo. de tanta resultado. sigla, é tanta coisa que eu vou te falar. Tem hora que dá vontade de ter uma inteligência artificial. Você vai lá, bota o prompt, Não, sai o fica orçamento. nervoso. Aí você fala, pronto, É o- maravilha, não A é? gente é de humanas, né? Porque não, senão você precisa ter fica um Marcos, tranquilo. um Anderson dentro da empresa, né? Não Sabe o acredito. que é legal, cara? Não tirar o olho, né, Anderson? Tudo isso que ele está falando é sobre as margens nos modelos de negócio. Mas não tirar o olho da margem consolidada. Porque isso te permite as variações diversas que a gente falou aqui. Margem consolidada, o que é Na isso? hora que você o junta DRE, todo o seu gente. negócio, que é a DRE, Ah, entendi. demonstrativo de resultado do exercício. Bom, Bom, legal? pronto. Legal. Esse aí, então, ele vai falar para você o que aconteceu naquele determinado período de tempo, naquele exercício, né? Suas receitas, seus custos, suas despesas e o que aconteceu no final de tudo, né? Então, ele traduz isso. Legal. E o que isso traz? É o seu negócio, pô. Não estamos falando mais de um cliente, de um projeto, de uma BU. Nós estamos falando do seu resultado consolidado. É o lucro que vai para o seu bolso. A fórmula do lucro que tanto o Anderson prega está aí. É a consolidação do seu negócio. Então, quando eu olho para essas linhas e esses KPIs, que a gente vai falar de consolidação, eu não me enxergo vendo menos de 15% na última linha. E aí eu já falei depois dos impostos sobre resultado. Porque qualquer investidor vai para o mercado e coloca o seu dinheiro em qualquer lugar e tem 15% hoje. Pode passar a ter 10% com a Selic caindo. Vamos falar aqui, mas tô falando, vamos trabalhar numa última linha 10%? O empresário precisa ter 10% de lucro líquido no seu negócio. Sim. Caso contrário, o negócio não compensa para ele. Então, vamos entender dessa forma? Cara, depois você sobe o KPI, tem o EBITDA, que é o mercado fica falando sobre ele. Lucro operacional, que o Anderson acabou de falar. Todo mundo olha para ele para falar assim, se sua empresa é legal ou não operacionalmente. E é verdade. Ele traduz isso. Ele fala assim, operacionalmente sua empresa está bem legal e é independente dos seus impostos sobre o resultado. É isso que traduz o EBIT, independente dos investimentos que você fez. Operacionalmente ela é legal, compara-se EBITDA com EBITDA de uma empresa da outra, tal. Vamos fazer negócio, vamos fazer merge. É muito usado pelo mercado por conta disso. Margem de contribuição, mão de obra, que a gente estava falando, né? 45%, é outro KPI explorado. Consolidadamente, estratificamente ela vai variar, projeto, né? Mas quando você consolida, 45 é o número mágico, 50 é o número mágico. Ela precisa estar lá na margem de contribuição, porque é ela que vai pagar o resto para baixo, né? Então essa montagem que tem a ver com a precificação, nunca tira o olho da consolidação, porque isso é o resultado que o sócio vai pôr no bolso. É a última linha. É a soma do resultado de cada cliente. Você tem 10, 15 clientes, quanto cada cliente está contribuindo para seu resultado consolidado, o seu DRE gerencial. É uma fotografia do período, né? É um consolidado, é isso. Ô, gente, e a questão de impostos?
É triste esse negócio, né, cara? Quer falar sobre isso mesmo? Nossa, Nem né? lembro. Vamos largar a mão. Próxima pergunta. Tem alguma coisa aí? É porque desanima tanto, Nossa, né? Desanima. cara, Deixa o movimento. eu vendo o planejamento lá financeiro, eu olhei 21, 22, 23, a escalada de impostos. 20, O 26 para tanto- frente vai aumentar ainda. Vai aumentar Se ainda? prepara. É triste a Não, notícia. cara, eu tava falando do quanto a gente pagou em cada ano e o quanto aumentou. Agora você. Nossa, vamos mudar de assunto então, né? O que nós vamos falar? Não, Vai aumentar. Mas enfim, que a gente pode. Como é que a gente pode calcular certo esse negócio, né? Porque muitas vezes isso não é. Não sei se é a continha certinha ali. Bota ali o 15%, 13%, né? O percentual de contribuição, e é isso. Como é que a gente pode olhar para a questão tributária? Quer falar? Bom, por favor. O que eu identifiquei estando nos grupos, nas agências dos grupos, é que existia um padrão em relação à precificação. Todos cobravam 14,25%, que 5% era de ISS, o restante era de PIS e COFINS. 14,25%, todos cobravam isso. E não se pode cobrar do cliente o imposto de renda e a contribuição social. Então, isso era uma forma de você deixar todo mundo igualzinho no mercado. Pode ser que você, de repente, esse percentual, ele é o máximo que é cobrado da agência pelo lucro real. Mas a maioria, e é engraçado porque a maioria das multinacionais, elas não podem, elas estão sempre no lucro real, elas nunca estão no lucro presumido. Mas a agência nacional, ela pode ir para o lucro presumido. Se ela começa a ter lucro, ela começa a ir pelo lucro presumido, ela começa a ter um imposto menor sobre o faturamento. E aí ajuda um pouco a agência. Ela paga um pouco menos impostos sobre o faturamento, diminui os impostos também que ela paga sobre os impostos sobre o lucro e fica limitado nos 20% quando ela está no presumido. Agora, para as agências que estão no Simples, o ideal é ela cobrar os 14,25%, porque quando você for comparar com um concorrente, você já está competitivo. Você fala, eu estou cobrando o máximo que eu posso, se ele estiver cobrando mais, de repente ele está fazendo alguma coisa errada, mas eu consigo saber avaliar uma precificação de um concorrente quando eu sei que a minha precificação está certa, 14,25, aí eu estou cobrando a minha mão de obra, que é o preço que o mercado coloca no mercado, que é a remuneração do colaborador, o overhead é mais ou menos um percentual de 60% ou 50% que o mercado está praticando, aí coloco os 20% de lucro, eu falo, opa, sua precificação está em linha com o que está no mercado. Se você comparar a sua agência com uma outra que é do mesmo tamanho, eu sei que a precificação está ali. Ou se ele está muito abaixo, é porque ele está deixando de cobrar alguma coisa, e ele vai ter problemas lá na frente. Aí eu falo, opa, ele está educando mal o cliente, ele vai ter problemas lá na frente. Você se segura, né? Agora, quando você está cobrando, você está com uma agência muito maior, eu sei que você vai ganhar dela. Agora, se você está com uma agência muito pequenininha concorrendo com você, eu sei que você, olha, aquele cliente quer uma agência pequena, ele não quer uma agência de qualidade igual a sua. Então, com essas medidas, a gente consegue mapear no mercado, eu e o Marcos, a gente consegue mapear no mercado se você está competitivo no mercado, se você vai fazer um bom negócio. Lá na agência a gente é sempre da prática do é doloroso, mas paga, porque você tem acesso a crédito, né? Quando você vai para concorrências grandes, você tem como comprovar tudo, e vem N documentos, né? Comprovação até, se for licitação, de faturamento, caixa, para você pegar um contrato grande. Então, de toda maneira, em algum momento faz sentido aquilo ali. Mas você sempre bate no contador e fala, e aí, tem alguma ideia? Isso. Alguma coisa? Dá para fazer 300 CNPJ aí? Cara, como isso é comum, é incrível. Você fala, o que dá para fazer? Né? Não sei se é vantagem para você. Essa linha macro que você falou, é quando a gente pensa na linha macroeconômica.
não podemos ter medo de fazer o repasse dos impostos, porque aí ele mata o seu negócio. É o top-down. Se vem numa linha macroeconômica a alteração da carga tributária, você não pode ter medo de fazer isso aqui para baixo, porque, infelizmente, reflete sempre no último, no último, que é o consumidor final, de qualquer coisa que você vai ser feito. Mas não tem outro jeito. Isso é macroeconômico. Então, se partiu de cima, faz o repasse, de acordo com o que aconteceu. Né? A ideia que a gente fala muitas vezes quando a gente está batendo papo e fazendo nossas apresentações prepare o seu contrato para falar sobre possíveis alterações tributárias que podem acontecer. Isso é muito importante. E aí é óbvio, vão entrar várias ideias para fazer planejamento tributário, não tenha dúvida disso. Vai bater na mesa, porque primeiro, olha aqui, você precificou pelo que é. Agora vamos tentar otimizar na hora de pagar? Vamos. Aí você vem com várias ideias magníficas, né? 7 CNPJ, aí põe um no presumido, 2 no real, aí vamos no simples lá embaixo, tá? Faz aquela camada. Escravos de Jó. Isso, cara. Aí você gasta uma puta grana com um administrativo, um consultor para fazer equalização de tudo isso, e no final das contas você tem uma otimização discreta. Muito pequena. Entendeu? Então, trabalhar direitinho e pensar macroeconômico é importante nesse ponto. Não tem muito atalho, né? Não, infelizmente, é o nosso Brasil. O bom é que isso é para todo mundo, né? Então, é isso. Tamo junto, todo mundo então, nessa. Tem uma dúvida que a gente já está caminhando para o fechamento, né? Sobre margem, na hora que a gente está considerando a criação de uma proposta, quanto dimensionar de um extra e uma gordura para aquela chorada do cliente? Perfeito. O que vocês acham? Boa. Tem tanta coisa envolvida nisso, né? Na gordura, porque se você chutar para cima, pode ser perdido na primeira. Né? Se você vai com uma concorrência, chutou muito para cima, você cai logo na primeira. Se você chutou muito para baixo, também pode ser cair porque não vai acreditar no seu trabalho. Sim. Então, tem muita coisa envolvida na gordura, mas assim, o que eu entendo como saudável e para negociações tradicionais, quando você vai para uma mesa de negociação, né? Vamos deixar claro isso, né? Porque você tem algumas fases até chegar lá. Mas você vai para uma mesa de negociação, eu acho que os seus 5% a 8% tem que estar embaixo do braço. Tá? Que é sustentável, porque você estabeleceu a sua margem mínima, e que dê margem que dá lucro, e daquela margem mínima que dá lucro para cima, você a gordura de 5% a 8% para tirar na hora que você vai para a mesa do comprador. Né? Sabe aquelas grandes concorrências onde beleza, tá tudo certo, agora é com compras. A meta de compras é tirar 10%. A meta de compras Olha, eu vou te falar, eu acho assim, quando eu vejo um compras, eu acho que o capeta veio na terra e ele não tinha um emprego, aí ele virou compras. Eu sabia que ele... cara, não é? É um cara sem alma, aquele cara não tem mãe, não tem nada. Você faz a proposta com fígado, ele não. Ele não vai avaliar com fígado. Ele não tem fígado. Um cara frio como um germânico. Né? Que é isso, cara? Você fala, Uma vez que um cara de compras ligou para mim, eu tô ligando para a gente negociar o preço, reduzir o preço. Falei, não tem como. Já foi uma conta de chegada, não era nem meu preço. Com o marketing, eu já negociei um valor que ele queria. Não era nem meu preço. Então não tem como cortar. O cara, foi isso mesmo? Eu falei, foi. Nem tinha sido tudo isso. Mas ele não me ligou mais. O cara aceitou? O cara aceitou. Cara, eu tenho um compras de um cliente que já está há uns 8 anos. Ele me liga para chorar todo ano, e aí eu falo, putz, eu não acredito, você de novo? Ele fala assim, no caso, eu sou pago para isso. Essa é minha tarefa. Se eu não fizer isso, eu vou ganhar para quê? Então vai, eu sei que você já pensou nisso. É isso. Uma outra tática assim que eu usei, né, porque me colocavam nas agências colocam um financeiro para nessa fogueira, né? Aí o que o Marcos falou tá super certo. 8, 10, 5, né, para negociar com o cara de compras. Aí o cara de compras liga e fala assim, eu quero negociar tal. Falei, já fui malhado. Então tá bom, eu te dou 500. O cara, não, R$500 vou te dar desconto. O FII é 10 mil, então 9,5. Aí, não, que isso? Não, tem que ser mais. Falei, não, cara, é 500. Olha só, eu tô te dando R$6.000 no ano de desconto. Não é 500, é 6 mil.
come toda a minha margem. Se é um valor, 100 mil reais o FII, é R$1.000. Mas como assim, Anderson? R$1.000 é 1%? Fala, não, cara, é 12. Estou te dando um desconto de R$12 mil. É muito para uma agência. Aí eu vou, não, mais 500 então. É 1.500. Não, é 2.000. Aí eu não trabalho mais o percentual. Eu vou malhando nos R$500, nos R$1.000, porque para ir no cansaço, para ir na margem, nas negociações. Tento negociar, então, mas você vai me garantir outros projetos? Você vai me garantir, além do FII, você vai me garantir? Então vamos colocar em contrato. Não é ele que assina, né? Isso aí, não faça algo para ganhar na frente, porque o na frente não virá. Não virá. Isso aí, assim, ou você ganha dinheiro agora ou esquece. Você conseguiu botar em contrato esse negócio? Eu já consegui colocar em contrato numa negociação que foi interessante. Foi assim, a Compras me malhou muito no FII, me zerou no FII. Aí na mídia ficou uma promessa de gastar, por exemplo, 1 milhão e pagar 200 para a agência de comissão de mídia. Aí eu falei, vamos colocar em contrato. A mídia. Eu chego no FII que você quer, mas eu vou colocar em contrato que você vai gastar 1 milhão de mídia para me pagar 200 para minha equipe de mídia. Aí ele falou, não. Ele falou, não posso garantir os 1 milhão. Eu falei, mas tem que garantir pelo menos os 200. Se você não comprar 1 milhão, você vai garantir os 200 para minha equipe. Aí ele garantiu, ele falou, 200 eu consigo. Boa. Mesmo que eu não comprasse nenhuma mídia, mas eu pago a minha equipe 200. Aí fechamos um bom negócio. Porque já deu problemas com o cliente assim. Boa saída. É um exercício. Meus amigos, Joyce já tá aqui, já deu. 1h10, 1h15, sei lá. Papo gostoso, correu 1h20, voa o tempo. Mas gostei demais do nosso bate-bola. Muito bom. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Prazer enorme. Valeu, Anderson. Muito bom tê-los. Muito feliz. E vocês, meus amigos, que querem fazer parte dessa comunidade, evoluir, ajudar o mercado a evoluir também, faça parte da Abrad nesse QR Code aqui, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade, estar aqui na mesa, trazer, aprender, estar junto com a gente. Muito obrigado, valeu e até breve.